Olá, queridos, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e teologia ministerial, estudando assim a matéria de profetas maiores 2. Na parte de profetas maiores 1, nós estudamos acerca da parte introdutória, o cenário histórico, político, religioso e espiritual em que vivia a nação. Estudamos também acerca do primeiro profeta Isaías. E nessa parte de profetas maiores 2, estudamos a parte introdutória da época em que viveu Jeremias, o sistema religioso e político, a situação econômica, o chamado do profeta e o início do seu ministério. E aprendemos também que Jeremias, ele sendo um profeta do Reino do Sul, logo ele profetiza para Judá, cuja capital do Reino do Sul era a cidade de Jerusalém. Então o profeta Jeremias era um profeta que profetiza antes do cativeiro e vê o povo ir na primeira leva. Ele continua profetizando, ele vê o povo indo na segunda leva, ele continua profetizando e ele vê Jerusalém ser destruída ali na terceira leva em 586, onde ele vê a cidade sendo destruída, o templo sendo destruído, a arca, neste período aí ela vai se perder e vai haver uma carnificina de uma forma terrível. Jeremias ele vai sentar e vai começar agora a lamentar. É onde se inicia as lamentações de Jeremias. É um livro fúnebre que chamamos ele em língua hebraica de Eká, ok? Então, dando continuidade, Jerusalém é totalmente destruída em 585 a 586, na terceira leva. Nabucodonosor vai invadir a cidade e vai a destruir, como também o templo será destruído. Só que existia uma promessa de Deus acerca de Jerusalém, sendo que as promessas de Deus, ela é condicionada à obediência. Então, Jerusalém será destruída, o povo será escravizado, porque infelizmente o povo não deu crédito à palavra de Deus, o povo não se submete à sua vontade, ao seu domínio, entra pelo caminho da desobediência, se envolvendo com o sistema político, religioso, econômico de outras nações, e o povo que deveria ser uma referência não foi, e Deus permite que o povo seja opresso. Então a Babilônia será a vara de castigo, de correção para Judá. Jeremias profetiza que o povo passará 70 anos do cativeiro babilônico. Jerusalém, antes de receber este nome, ela era chamada de Salém, ok? Sabemos que Jerusalém já existia nos tempos de Abraão, quando era conhecida como Salém, conforme o registro de Gênesis, capítulo 14, versículo 1.
Também se acredita que o Monte Moriá, para onde Abraão viajou a fim de sacrificar o seu filho Isaque, é o local onde o templo de Jerusalém foi edificado séculos depois, conforme o registro de 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo de número 10, né? O desejo de Davi era construir o templo. A Bíblia diz que Deus não permite que Davi construa o templo. E Salomão, ali depois de um período ali de 7 anos, ele vai construir ali o templo em Jerusalém. E acredita-se que o local onde Abraão viajou a fim de sacrificar seu filho Isaque é o mesmo local ali, tá certo? Onde foi construído o templo. Então, estudiosos acreditam que o Monte Moriá, o local onde estava localizado, é o mesmo lugar onde séculos depois será construído o templo ali em Jerusalém. E coisa interessante é que este mesmo local, acredita-se também que é o mesmo local onde será no Novo Testamento a localização do Monte Caveira, chamado de Gólgota, onde Jesus seria assim, séculos depois, crucificado. É por isso que Jesus ele vai dizer aos opositores fariseus que Abraão ele viu o seu dia e se alegrou, porque Isaque, na tipologia bíblica, é um tipo de Cristo. Então o próprio Jesus vai declarar que, olha, Abraão ele viu o meu dia e ele se alegrou, querendo enfatizar que a viagem de Abraão a Moriá para sacrificar Isaque em holocausto seria símbolo do sacrifício que Cristo ia fazer séculos depois, neste mesmo local, onde estaria agora localizado o Monte Caveira ou o Gólgota. Então Jerusalém ela já existia desde a época de Abraão, sendo que ela tinha um outro nome que era chamado de Salém, ok? Outro nome também dado assim a Jerusalém era Jebus. Na época em que os israelitas atravessaram o Rio Jordão e começaram a tomar, no caso, a posse da terra prometida, Jerusalém era conhecida como Jebus. Era habitada pela tribo dos Jebuseus, conforme era o registro de Josué capítulo 15, versículo de número 63. Conforme também o registro de 1 de Crônicas, capítulo 11, versículo 4. A cidade já era fortemente defendida por muros e portas ao seu redor. Ok? Outro nome também de Jerusalém era também chamado de Luz. Na Bíblia você também vai encontrar a cidade de Luz, que também, segundo alguns estudiosos, é uma referência assim a Jerusalém. Então, quando Davi ele foi coroado rei e conquistou a cidade de Jerusalém, derrotando ali os jebuseus, ele fez dela a sua capital, fazendo assim com que alguns guerreiros entrassem na cidade por um túnel subterrâneo, que também chamamos de aqueduto. Era comum
na época do Antigo Testamento, devido às guerras, às vezes para fornecer águas para dentro da cidade, fazer tipo de túnel para trazer água nesse período de guerra. Então, Davi, juntamente com alguns guerreiros, vai invadir a cidade, tomar ela dos Jebuseus, ou Jebuseus, através de um túnel subterrâneo chamado de Aqueduto. Então, neste período, Davi fez de Jerusalém a capital do seu reinado de uma forma unificada, segundo o registro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, também em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 7 também. Perceba que a divisão ocorreu por parte do povo. Depois que Salomão ele morre em 930, há uma insatisfação por parte de Roboão, Jeroboão. Infelizmente, o povo não aceita que Roboão exerça o trono, porque após ele exercer, ele vai, de certa forma, subir os impostos, extorquindo assim o povo, e, de certa forma, haverá uma insurreição ou uma insatisfação. O povo vai constituir também Jeroboão como seu rei, e a nação se divide, mas o reino unificado permanece assim pelo período de 120 anos. Então, Saul vai reinar 40 anos, depois da morte de Saul, Davi vai reinar por mais 40 anos, fazendo assim 80, e após a morte de Salomão, ok? Mais 40 anos. Então, 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão, totalizando 120 anos a Israel, porque essa questão de reino do norte e do sul é uma divisão feita pelo povo, certo? Pelos monarcas da época e pelo povo, sendo que para Deus o povo é chamado de Israel. Então, Israel permanece unificada pelo período aí de 120 anos. Aí depois da morte de Salomão, em 330 a 331, aproximadamente, é que a nação ela se divide em esses dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Ok? Davi também trouxe a arca do concerto que tinha sido capturada pelos filisteus a Jerusalém. Um desejo de Davi, ou seja, um dos desejos de Davi, era fazer o templo, como também trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Só que sabemos do episódio que houve. Davi quis trazer a Arca de forma errada. Pegou pessoas não autorizadas, pega um carro de boi, bota a arca em cima. Então, pela essa atitude de Davi, se percebe que Uzá vai morrer quando ele tenta, de certa forma assim, pôr a mão na arca para ela não tombar. Era uma boa ação tanto de Davi como de Uzá? Era. Só que existe uma questão que chamamos de a lei da obediência. Então, em relação a esta lei de obedecer e desobedecer, é uma lei que é inquebrável. Então, se é para fazer para Deus, é para ser feito, não da forma que eu quero, não é da forma que eu penso, é da forma que Deus assim estabeleceu. Era a vontade de Davi levar a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém? Era uma boa ação? Era um projeto bom? Só que deveria ser feito em conformidade à lei, em conformidade ao querer de Deus. Salomão, filho de Davi, após a morte de Davi, ele vai assumir o reinado. Durante o seu reinado, ele vai
edificar o templo em Jerusalém. Edificou neste período ali Salomão um novo muro defensivo ao redor da cidade e construiu o templo que seu pai não teve permissão para construir, conforme o relato de 1 de Reis, capítulo 6, versículo 7, e o capítulo 9, versículo de número 15 também, de 1 de Reis. O templo ele foi neste período ricamente decorado e edificado com madeiras e artesãos do Líbano. Então o templo foi feito de uma forma esplêndida, entendeu? Com material de primeira, com um poder arquitetônico extraordinário, com prata, com ouro, com cobre, com madeiras de primeira tirada do Líbano. E este processo assim de edificação durou aí aproximadamente 7 anos. 7 anos. Então, Salomão ele traz para Jerusalém alguns benefícios, mas vai chegar um momento da história que, por se envolver com muitas mulheres, a Bíblia diz que as mulheres vão perverter o coração de Salomão, ele vai cometer a lei da idolatria. Ok? O rei Ezequias fortaleceu ainda mais as fortificações da cidade de Jerusalém. Também construiu na sua época ali um túnel. Vale salientar que Ezequias, ele foi um bom rei. Então ele vai construir um túnel ali de aproximadamente 533 metros de extensão para trazer água de Gion à cidade, conforme o registro de 2 de Reis, capítulo 20, versículo 20. Isso era particularmente importante na época, até porque existia cerco. Jerusalém ela vai ser cercada. E o que é interessante é que nesse período aí de Ezequias, a situação espiritual de Jerusalém era uma totalmente diferente dos dias aqui de Jeremias. Perceba que Senaqueribe ele vai sitiar Jerusalém. Senaqueribe ele vai sitiar Jerusalém, mas não vai conseguir, de certa forma assim, destruir a cidade. Ele não vai conseguir de forma alguma destruir a cidade, porque Deus assim não vai permitir. Foi durante assim o reinado de Ezequias que Jerusalém foi sitiada por Senaqueribe, o rei da Síria, mas o cerco foi levantado e a cidade sobreviveu conforme o registro de 2 de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 13 ao versículo de número 19. Ok? Jerusalém será conquistada por Nabucodonosor, devido ao povo não obedecer a Deus. Deus vai permitir que os babilônios destruam, de certa forma assim, a cidade. Ok? Nós não vamos entrar tanto em comentário em relação a essa invasão aqui por parte de Nabucodonosor, porque são comentários que nós já vínhamos falando durante as aulas, certo? Então será assim desnecessário, a aula vai ficar bastante longa e são comentários que os irmãos
já ouvido de uma forma bastante detalhada. Então, Jerusalém por diversas vezes será destruída e reconstruída, destruída e reconstruída. Então, estudiosos dizem, devido aos dados históricos, arqueológicos, que a Jerusalém atual está a 7 metros acima da Jerusalém antiga. Por quê? Porque havia guerra na época, Jerusalém era destruída e reconstruída em cima de entulho. Então, acredita-se, segundo alguns estudiosos, segundo alguns dados históricos e arqueológicos, que ela está a 7 metros, a Jerusalém atual, da Jerusalém antiga. Por volta de 539 a.C., alguns judeus eles vão retornar a Jerusalém com a permissão ali de Ciro e vão começar a reconstruir o templo e algumas casas particulares. E em 445 a.C., Neemias ele foi feito governador e ele vai ali supervisionar a reconstrução dos muros de proteção e das portas de Jerusalém. Embora um século depois, Alexandre o Grande capturasse assim também Jerusalém, só que neste período aí, Alexandre vai capturar, mas ele não vai destruir a cidade assim de Jerusalém. Em 37 a.C., Herodes o Grande foi empossado como rei ali de Israel, sob o controle assim romano. Ele deu início a um importante programa de edificações públicas, expandindo a cidade, fortalecendo os muros e ampliando e ornamentando o templo. Ele também construiu um palácio e a fortaleza Antônia para a guarnição romana. Em 66 d.C. a 70, os judeus eles vão se rebelar contra Roma e depois de uma longa luta eles serão derrotados. Então perceba que era muito comum haver montins ou motins de revolução. Roma tinha invadido a Palestina, tinha subjugado a nação pela força da espada, e hora ou outra existia rebelião por parte do povo, para querer assim, de certa forma assim, ser liberto da tirania romana. É por isso que o Barrabás é um desses motins que houve. Ele vai matar alguém e vai ser preso na época de Jesus. Então veja só, no ano 66 houve uma batalha entre romanos e judeus. Os judeus vão se rebelar, o povo quer a liberdade, o povo quer ser liberto da opressão romana. Então, entre 66 a 70, depois de longas batalhas travadas, os judeus serão assim derrotados. E o comandante romano Tito, ele vai destruir a cidade e vai destruir o templo. E vai se cumprir agora a profecia que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está falando do templo feito por Herodes o Grande, que na época se tornou uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E que após a invasão de Roma e a destruição por parte do general Tito, não ficou naquele tempo pedra sobre pedra que não fosse de fato derribada. A profecia é cumprida. Então aquela profecia não tem nada a ver com o fim do mundo. Aquela profecia fala da destruição do templo ali em Jerusalém. Ok? Então, deste templo que foi destruído,
algumas camadas de construção de pedra, tá certo? Ainda ficou, e hoje na atualidade é conhecida como o Muro Oriental ou Muro das Lamentações. Então todo ano judeus de todas as partes se reúnem, certo? No Muro Oriental, no Muro Ocidental no caso, perdão, o Muro das Lamentações, para chorar este acontecimento que é a queda de Jerusalém, a destruição da cidade, a destruição do templo. Neste período em que Jeremias está profetizando, houve grandes impérios neste período, ok? Os grandes impérios da Bíblia. O primeiro que eu quero destacar aqui é o Egito. Perceba que depois que Jerusalém é destruída, Jeremias vai começar a lamentar e ele será levado para o Egito contra a sua própria vontade. Então, os estudiosos dizem que provavelmente Jeremias ele vai morrer depois desses acontecimentos, ok? Então, os grandes impérios da Bíblia, Egito, as maiores realizações do Egito na agricultura, no artesanato, na literatura, vieram do Reino Médio. Então, grandes arquitetos surgiram do Egito Antigo, ok? Grandes descobertas, principalmente na área medicinal. No período assim do Novo Reino, aproximadamente no século III a.C., o Egito conquistou muitas nações até ao Eufrates. Outro grande império, tá certo, que surgiu nestes períodos aí é o Império Assírio. O Império Assírio, ele alcançou o auge do seu poder entre 880 a.C. A Síria, ela vai destruir o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, no ano 722 a.C. Ok? Outro grande império da Bíblia aí é o Império Babilônio. Os babilônios capturaram Nínive, que era a capital da Síria, em 12 a.C. E o império atingiu seu apogeu durante o reinado de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém em 586 a.C., durante a época ali de Daniel. Perceba que muitos imperadores houve, certo, que reinaram sobre a Babilônia, sendo que dos imperadores babilônicos, o mais conhecido, o mais poderoso, ele levantou um grande império extraordinário, é chamado de Nabucodonosor, ok? Ele foi considerado o imperador babilônico mais poderoso que a história babilônica já pôde conhecer. Se você perceber nesta imagem que estamos vendo aí, ele é tão inteligente que ele fez a cidade e construiu rios dentro como também fora da cidade, além dos grandes muros e os sentinelas que viviam em cima do muro, fazendo assim a proteção. Em volta de toda a cidade ele construiu um rio. Então veja só, além do inimigo ter a dificuldade para invadir a cidade, tendo assim que derrubar os muros, eles, para se aproximar, tinham que se aproximar de barco, porque ele fez um rio em volta da cidade assim, a protegendo de cercos. Ok? Outro grande império aí da Bíblia é o Império Persa. Os medos e persas assumiram o controle do Império Babilônico. Na noite em que Daniel interpretou o texto escrito na parede,
E Hadassa Esther, ela viveu na época aí do Império Persa, aproximadamente entre 481 a.C. Outro império da época é os gregos, o Império Grego. O Império Grego também é chamado de Macedônia, formado ali por Alexandre o Grande. Durou de 359 a 63 antes de Cristo. E este Império Grego aí, ele será dividido em várias partes, ok? Outro grande império da época é o Império Romano. O governo romano da Palestina começou em 63 a.C. e continuou até muito depois dos tempos do Novo Testamento. Amém? Chegamos ao final da nossa aula e na próxima aula vamos estar falando do livro de Lamentações de Jeremias. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.